Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivendo a graça do tempo comum. Vivemos esse longo período do tempo pascal. Depois tivemos a solenidade de Pentecostes, a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. E hoje nós estamos vivenciando a graça do tempo comum. E não é porque é comum que não tem o seu grande valor. O tempo comum é o tempo em que a igreja se reveste de verde, como sinal de algo que está amadurecendo, como sinal de esperança. E a gente vai meditar e refletir a vida pública de Jesus. Ouvir as suas pregações, contemplar os seus milagres, os exorcismos, a formação dos discípulos. É muito importante que a gente viva, que a gente saboreie a graça desse tempo comum. Abra agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37. Marcos capítulo 9, do versículo 30 até o versículo 37, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após da sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: Quem acolher em meu nome a um destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, Jesus é um mestre excepcional. Nunca houve um mestre como ele. Ele é aquele que cuida dos seus. Veja que Jesus nem queria que ninguém soubesse que ele estava por ali, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Ele precisava preparar bem os discípulos para a missão que eles deveriam exercer. Então, são aulas particulares, né? E Jesus vai ensinando com os fatos da vida. E é muito interessante que Jesus escolheu cada um dos discípulos e ele conhecia cada um deles, as suas personalidades, os seus jeitos, as suas qualidades, as suas fraquezas. E eles eram bem diferentes um do outro, nós sabemos disso. E aí quando chegaram em casa, Jesus falou que ia ser entregue, que ia morrer, que ia ressuscitar, eles não compreenderam nada, também porque não tinham o Espírito Santo, ou então não era algo que era compreensível realmente naquela época para aqueles homens simples, homens que levavam uma vida muito simples, embora eram religiosos. Bom, quando chegaram em casa, Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Sabe aquela pergunta, né? Jesus que gosta de fazer perguntas. E eles ficaram caladinhos. Por quê? Porque enquanto Jesus estava falando de dar a vida, que ia sofrer, que ia morrer, ser perseguido, eles estavam discutindo quem era o preferido, quem era o queridinho da turma. A gente gosta, né? Nas paróquias, ficam disputando aí qual é o grupo querido do pároco, qual é a comunidade querida, e aí que o padre gosta mais, qual é o melhor grupo de música, qual é a melhor pastoral, qual é o melhor movimento. A gente adora esse primeiro lugar. A gente luta por esse primeiro lugar, não somente no âmbito civil, também. Não somente no ambiente de trabalho, também. Mas também no âmbito religioso. Nós adoramos ser reconhecidos, sermos valorizados, colocados em primeiro lugar. Mas Jesus aproveita exatamente essa ocasião para dizer o quê? Para ensinar
algo que faz parte da sua lógica. Aquele que quiser ser grande precisa aprender a ser pequeno. Aquele que quer realmente ser grande precisa aprender a servir. Aquilo que Jesus fez lá na última ceia. Quer ser grande? Quer ser grande aos olhos do Pai? Pegue a jarra, pegue o avental, pegue a bacia. Lave os pés uns dos outros. A lógica mundana é que a gente precisa ser servido. Mas a lógica de Cristo, a gente precisa aprender a servir. Aprender a amar. Amar em forma de serviço. Cada um no seu estado de vida. Eu como sacerdote, como religioso, você como esposo, como esposa. Na função, na profissão que Deus te chamou a exercer. Ali você precisa servir. E servir com amor. Não por obrigação simplesmente, mas por amor. Então, povo amado de Deus, hoje, Jesus disse que nós precisamos aprender a servir, aprender a ser pequeno, como essa criança aqui que ele abraçou. Aprender a ser pequeno, aprender a ser simples, aprender a ser puro. Servir com generosidade, servir com amor. E para terminar, eu me lembrei, esses dias eu vi um vídeo no Instagram, achei muito interessante. Colocaram duas crianças para correr, para competir. Era uma corrida, colocaram duas crianças. E aí deram a largada. E as crianças começaram a correr. E aí uma, quando viu que a outra ficou para trás, ela esperou a outra, pegou na mão dela e as duas correram juntas até o final. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, até me emociona. Eu vi esse vídeo várias vezes, porque isso é a lógica de Jesus. Não é quem está maior, quem está menor, é quem ajuda a servir. E ajuda a servir com amor. Que a gente possa, como discípulos de Jesus, entrar nessa lógica e aprender com Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.